Olá pessoal, vamos retomar a análise do princípio da anterioridade. Vimos que é um princípio importante, limitador ao poder de atuação do Estado na tributação. Nós já vimos anteriormente que esse princípio da anterioridade, ele se divide em princípio da anterioridade nonagesimal e princípio da anterioridade anual. O que nós temos como importância? Primeiro, o que é o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade diz que é vedado aos entes tributantes cobrar tributos no mesmo exercício financeiro da lei que o instituiu ou aumentou foi publicada. Desta maneira, nós somente poderíamos ter a cobrança de um tributo no ano seguinte àquele em que a lei que o instituiu ou aumentou foi definitivamente publicada nos termos da anterioridade anual. Mas sabemos também que surge a existência da anterioridade nonagesimal. E a anterioridade nonagesimal traz um lapso temporal de 90 dias a partir da data da publicação da lei até a sua efetiva exigência ou exigibilidade. Em suma, em rápidas palavras, esses são os princípios, ora da anterioridade anual, ora da anterioridade nonagesimal. Nós vimos que tem sido entendimento estabelecido no dia a dia tributário que se nós tivermos uma lei que institui ou aumenta um determinado tributo, o princípio da anterioridade deve vir à tona. Mas, todavia, se a lei ela reduzir os impactos tributários sobre o determinado contribuinte, nós vimos que não há que se falar em aplicabilidade do princípio da anterioridade, que em decorrência do benefício, do favorecimento ao contribuinte, nós teremos a aplicabilidade imediata da lei. Então, fechando nesse aspecto inicial, nós temos o estudo da anterioridade nonagesimal e anual, aplicável somente quando tivermos instituição e aumento de tributo. Caso tenhamos favorecimento, nós nos depararemos com a sua aplicabilidade imediata. Mas desta maneira, vamos retomar o nosso bate-papo tributário analisando aqui o novo slide. Vamos lá. O novo slide diz que o princípio da anterioridade anual ele determina que os entes tributantes não podem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei majoradora ou instituidora. Temos aqui exercício financeiro é igual ano fiscal, que é igual ano civil, que é igual a 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então vamos lá. Primeiro princípio da anterioridade, agora analisado sob o prisma anual. Princípio da anterioridade anual diz que é vedado aos entes tributantes cobrar no mesmo exercício financeiro tributos em relação à lei que foi publicada e que gerou a sua instituição ou majoração. Ou seja, eu não posso cobrar, enquanto ente tributante, no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que instituiu ou majorou. E aí o slide ainda traz uma informação bastante relevante, bastante importante, que versa sobre o que é exercício financeiro. Ora, o que é efetivamente? Exercício financeiro, de acordo com o slide, coincide com o exercício fiscal, com o ano civil, ou seja, com o período fixado entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Desta maneira, o que seria a plena aplicabilidade do princípio da anterioridade anual? Se em determinado ano tivemos a publicação de uma lei que criou ou instituiu um tributo, nós deveríamos ter a aplicabilidade plena acontecendo somente a partir de janeiro do ano subsequente. Ou seja, é vedado aos entes tributantes cobrar tributos no mesmo ano, compreendido 1º de janeiro a 31 de dezembro,
do mesmo ano em que foi publicada uma lei que instituiu ou aumentou determinado tributo. Dando sequência, temos aqui um novo slide que ele nos traz informações ainda relativas ao princípio da anterioridade anual. Com tal princípio, a lei tributária sofre uma postergação para o ano seguinte. O aumento e a criação do tributo podem ocorrer a qualquer momento, mas a eficácia da lei criadora ou majoradora fica suspensa até o ano posterior. Então vejam, meus caros, esse slide ele é relevante por quê? Porque ele diz que criar uma lei que visa instituir um tributo ou majorar não tem regras de aplicabilidade de princípios como o princípio da anterioridade. Ou seja, ele não sofre a incidência do princípio da anterioridade. Nós podemos criar um tributo ou majorar a qualquer momento. O princípio da anterioridade em si, ele traz consequências do ponto de vista de eficácia. Ou seja, embora tenhamos tido uma lei que criou ou instituiu ou aumentou um determinado tributo, a sua eficácia de cobrança só começa a ser possível a partir do ano calendário subsequente, entendendo que esse ano calendário, exercício financeiro, ano civil, compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte. Ou seja, percebam que nos deparamos com um princípio da anterioridade importantíssimo que visa, portanto, impedir que os entes tributantes tributem ou tragam a incidência de um tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada uma lei que o instituiu ou aumentou. Seguindo, nós temos agora o princípio da anterioridade nonagesimal. Princípio esse que está disposto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. E este inciso, na realidade, este artigo, com esta base legal específica, dispõe que os entes tributantes não podem cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou. Da mesma maneira que nós vimos no princípio da anterioridade anual, o princípio da anterioridade nonagesimal encontra aplicabilidade quando falamos da vinda à tona de uma lei que instituiu um tributo ou que majorou um determinado tributo. Só que o princípio da anterioridade nonagesimal tem regras de aplicabilidade diversas em relação ao princípio da anterioridade anual. O princípio da anterioridade anual nos revela que só poderemos cobrar um tributo no exercício financeiro seguinte. Já o princípio da anterioridade nonagesimal diz que somente poderemos cobrar um tributo após 90 dias a partir da data da publicação da determinada lei que aumentou ou instituiu um tributo. Então vejam, temos situações diferentes de aplicabilidade. Anterioridade anual, o tributo só pode ser exigido a partir do ano seguinte. Anterioridade nonagesimal, o tributo somente pode ser exigido após 90 dias da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Dando sequência, nós encontramos um dos slides mais importantes em relação à aplicabilidade desses princípios, que é um slide denominado de aplicação cumulativa. O que significa o slide denominado aplicação cumulativa? Consta no slide que a partir de 2004 passou-se a exigir a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal. Regra disposta no artigo 150, inciso 3, a linha C, parte final da Constituição Federal.
Anteriormente, quando nós começamos a tratar o princípio da anterioridade, eu havia dito que iríamos trabalhar um princípio da anterioridade de modo diverso, de modo individual, cuidando ora do princípio da anterioridade anual, ora da anterioridade nonagesimal. Mas eu me recordo que havia dito a vocês que tais princípios são aplicados de maneira cumulativa. Ou seja, nós não segregamos a aplicabilidade dos mesmos no dia a dia ou no cotidiano tributário. Pelo contrário, nós fazemos uma aplicabilidade cumulativa de tais princípios. Nós fazemos uma aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ao mesmo tempo. Quem diz isso a nós é a Constituição Federal no artigo 150. Ela traz, portanto, a partir de 2004, essa regra de incidência cumulativa. Ponto bastante importante que eu gostaria de frisar. Por quê? Porque, na realidade, é muito comum nós acharmos, ou muitas pessoas acharem, que os princípios são aplicados em sua individualidade. Na realidade, nós devemos aplicá-los cumulativamente. Em sequência, eu apresento algumas regras de aplicabilidade desses princípios, para que fique mais claro o entendimento, para que nós entendamos o que é aplicar de modo cumulativo o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Diz o slide o seguinte, que se nós tivermos um tributo criado ou majorado entre janeiro e setembro, nós teremos a aplicabilidade somente desse tributo a partir de janeiro do ano seguinte. Agora, se nós tivermos um tributo criado ou majorado entre outubro e dezembro, em razão do impacto de 90 dias a contar da data da incidência, poderá ser posterior a 1º de janeiro do ano seguinte. Vamos entender isso, meus caros. Nós temos, como eu mencionei, uma regra de aplicabilidade cumulativa. Vamos imaginar que tivéssemos um tributo sendo criado no mês de agosto. Qual é a primeira regra que surge? Determinado tributo somente poderá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, regra da anterioridade anual. Mas daí nós teríamos que analisar. Ele só poderia entrar em vigor também após 3 meses ou 90 dias, simplesmente após 90 dias da data da publicação. Então, se nós tivéssemos um tributo que fosse criado em agosto, se nós pegarmos 90 dias, nós teremos setembro, outubro e novembro. Fatalmente, nós teríamos esse tributo obedecendo o princípio da anterioridade nonagesimal e o princípio da anterioridade anual com a sua entrada a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Vejam, por isso que eu coloco no slide que tributos criados ou majorados entre janeiro e setembro, nós teremos sempre a entrada em vigor em 1º de janeiro, via de regra. Por quê? Porque se nós pegarmos setembro e encontrarmos outubro, novembro e dezembro, o impacto sempre será a aplicabilidade plena do princípio da anterioridade anual com a entrada em vigor no ano subsequente. Agora, se nós tivermos tributo entrando em vigor ou uma lei sendo publicada que aumenta ou institui um tributo entre outubro e novembro, nós poderíamos ter qual situação? Vamos pegar o impacto de um tributo que foi criado em novembro. Primeira regra, anterioridade anual. Só poderia ser exigido esse tributo a partir de janeiro do ano seguinte. Só que qual é o impacto? Se nós pegarmos outubro e aplicarmos a regra da anterioridade nonagesimal com 90 dias, nós teremos ultrapassado 1º de janeiro do ano subsequente. É onde eu afirmo novamente no slide, vamos analisar de novo esse slide, importante, é onde eu afirmo que
tributo criado ou majorado entre janeiro e setembro começa a vigorar a partir de janeiro do ano subsequente. Tributo criado ou majorado entre outubro e dezembro, em razão do impacto dos 90 dias da anterioridade nonagesimal, começará a simplesmente ser exigido em uma data muitas vezes posterior a 1º de janeiro, justamente em decorrência do prazo da anterioridade nonagesimal. Vejam, meus caros, com estas regras de aplicabilidade que eu coloco, nós vamos simplesmente chegando à conclusão sobre a aplicação cumulativa. Ou seja, nós iremos aplicar cumulativamente o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal a partir do ano de 2004. Bom, mas vamos dando sequência. Um novo slide, ele começa a tornar um pouco mais complexa a nossa vida com relação aos princípios. Por quê? Nós vamos começar a vislumbrar agora as exceções ao princípio da anterioridade. Ora, exceções ao princípio da anterioridade anual, ora, exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. O que diz o nosso slide sobre as exceções ao princípio da anterioridade anual? As exceções permitem a aplicação imediata da lei instituída ou majoradora. Em regra, são tributos considerados como extrafiscais dotados de flexibilidade em sua aplicabilidade. Ou seja, meus caros, ao começarmos a caminhar pelas exceções ao princípio da anterioridade, de primeiro plano anual, surge qual impacto para a nossa vida? Se a regra plena do princípio da anterioridade é que eu somente poderei aplicar ou cobrar um tributo no exercício financeiro seguinte, a exceção significa que eu posso fazer a aplicabilidade desse tributo no mesmo exercício financeiro. Mas essas exceções vão encontrando guarida em quais tributos? Em sua essência, vocês começarão a perceber que aqueles tributos que nós vimos que são excepcionais ao princípio da legalidade, como importação, exportação, IPI e IOF, eles vão se replicar aqui. Por quê? Porque, novamente, são tributos extrafiscais em que o fisco não visa meramente arrecadar, mas visa também regular a economia, regular determinados comportamentos econômicos. E vejam que questão importante. Significa dizer, então, que ao replicarmos um tributo como exceção no princípio da legalidade e no princípio da anterioridade, vamos pegar o exemplo do IPI, por exemplo, poderia se ocorrer o quê? Que eu poderia aumentar, majorar o IPI, majorar a alíquota do IPI a qualquer momento. Ou seja, nos deparamos aí com uma aplicabilidade que poderia também residir no imposto de importação e exportação, onde eu poderia, através de ato do executivo, majorar eventuais alíquotas em decorrência da aplicabilidade excepcional dos princípios. Bom, então vamos caminhando nos slides e vamos avaliando as exceções ao princípio da anterioridade anual. Vejam que questão interessante. Nos deparamos com exceções ao princípio da anterioridade anual, caracterizados por impostos já conhecidos: imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra. Temos aqui alguns impostos importantes. 4
tenho certeza que vocês que me assistem já estão familiarizados, né? Temos lá Imposto de Importação, de Exportação, IPI e IOF. São impostos excepcionais, tanto em relação ao princípio da legalidade, ou seja, podem sofrer alteração por força do Poder Executivo, e também agora podem ter a sua aplicabilidade sendo feita no mesmo ano em que foi publicada a lei que os aumentou ou criou. Mas surge também um outro imposto também podendo ser aplicado dentro do mesmo ano em que foi criado ou instituído, que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Como o próprio nome diz, esta competência trazida é uma competência extraordinária, onde nós teremos um imposto vindo à tona em caráter emergencial em decorrência da existência de uma guerra. Logo, seria contraditório nós esperarmos que o imposto seja aplicado somente no ano seguinte, sendo que, na realidade, a situação de emergencialidade caracterizada pela guerra, ela é uma situação contemporânea. Desta maneira, vejam, são exceções ao princípio da anterioridade anual. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra. Esses impostos, eles podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu e que os aumentou. Dando sequência em um novo slide, nós ainda temos outros casos excepcionais. São outras exceções ao princípio da anterioridade. Anual, é claro. Nós temos os empréstimos compulsórios, em decorrência de calamidade e guerra externa, CID combustível e ICMS combustível. Meus caros, percebam que o rol de exceções é um pouquinho maior do que o princípio da legalidade. No princípio da legalidade, a exceção residia em imposto de importação, de exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Aqui na anterioridade anual, excepcionam tal regra de aplicabilidade a importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF e o imposto extraordinário de guerra que nós já vimos, mas são também excepcionais em relação ao princípio da anterioridade anual, os empréstimos compulsórios e também replica-se o CID combustível, a CID combustível e o ICMS combustível. Novamente, friso, regra, princípio da anterioridade anual, veda a aplicabilidade ou a exigência de tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu e aumentou. Exceção para que tenhamos a exigência no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, CID combustível, ICMS combustível e, por fim, empréstimos compulsórios. Eu costumo dizer que essas análises excepcionais, elas não demandam meramente uma situação de se decorar o que é excepcional. Nós temos que entender o que é excepcional. E vocês vão chegar à tona e à conclusão comigo que parte dessas exceções, ora, devem ser cobrados no mesmo exercício, porque são tributos extrafiscais, onde o governo quer regular a economia, ora, porque nós estamos diante de uma situação de emergencialidade, como o que acontece com os empréstimos compulsórios decorrente de calamidade e guerra e também com relação ao imposto extraordinário de guerra. Percebam, ora, a cobrança no mesmo exercício financeiro em decorrência de ser um tributo extrafiscal, ora,
porque estamos diante de situações excepcionalíssimas que autorizam a cobrança no mesmo exercício financeiro.